Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. Eu sou Jefferson Oliveira, que vocês também conhecem por Jeff Presley, e tá começando mais um Plantão do Rock. Hoje eu tô com um cara aqui, ó, e só no primeiro papo eu já digo, ele tem a voz que eu gostaria de ter. Multiartista, a gente tava comentando aqui em off antes, tem um trabalho esplêndido como cantor, músico, instrumentista, tem letras de uma poesia ímpar, também atua na questão audiovisual. E é um baita artista que eu tenho certeza que quem conhece vai adorar esse papo aqui, revisitar, revê-lo. E quem não conhece, eu tenho certeza que até o fim do programa estará encantado com Saulo Fitz. E aí, meu amigo? Prazerzaço te receber aqui, poder te conhecer, bater esse papo aí, saber da tua vida. Pô, a honra e a alegria é minha de estar aqui, né, nesse espaço bem especial, de trazendo a minha arte, né, compartilhando mais informações da minha vida e dando esse bate-papo. Cara, vamos começar por onde eu iniciei o programa. Esse teu timbre, tu nota que ele sempre foi um timbre diferenciado desde a infância? Tua voz já era uma coisa que chamava atenção? Houve algum tipo de mudança mais radical quando teve a troca de voz ali na adolescência? Como é que tu foi descobrindo essa tua voz para chegar nesse teu timbre, cara? Eu acho que os primeiros momentos onde eu percebi que eu tinha uma voz e tal, né, foi na adolescência, onde eu comecei a tocar violão. E aí o que aconteceu foi que eu participei de uma banda na escola. E aí o cantor tinha saído da banda e eu era baixista. E o pessoal, não, meu, canta tu e tal. Eu comecei a cantar e não larguei mais, né? Mas eu acho que o primeiro momento onde eu comecei a notar que minha voz era mais grave, né? Tinha uma coisa assim meio estranha, né? Fora do comum, da voz mais com médio, né? Foi quando eu falava uma coisa com uma pessoa e a pessoa ficava muito séria com o que eu falava, né? Como se eu estivesse brabo ou falando uma coisa muito séria, né? E às vezes nada mais era porque era só meu timbre de voz. Não era, né, que o cara tava serião, assim, né? Só porque o cara fala de uma maneira, aí o cara se dá conta que como tua voz é grave, tu tem que tentar trazer com mais leveza para não parecer que tu tá brabo, para não parecer que tu tá... Então foi essas primeiras nuances, assim, que eu notei, né? Mas sabe que eu te fiz essa pergunta primeiro porque nós vamos desenvolver isso e vocês vão entender melhor do que a gente está falando. Mas eu também, por trabalhar com voz, aí na questão de cantor e cover, eu tenho muito interesse, principalmente na técnica que o cara usa, como é que o cara faz. E então, por exemplo, programas de rádio aí, ou alguns programas de televisão que... Ali no bastidor, eu sempre gosto de perguntar pro entrevistador, principalmente o do rádio, que geralmente tem uma voz que chama mais atenção, em que momento que ele se deu conta daquilo ali. E a grande maioria me diz, sempre tinha que ler um texto na aula, era sempre eu que selecionava para ler e tal. Isso era assim contigo também, ou só depois... que realmente foi pro frontman da banda? Eu acho que desde na adolescência, né, quando eu ia apresentar algum trabalho na escola, aquela coisa de pegar e tem que ir na frente do quadro e explicar a matéria, aí já tinha pessoas que já falavam, né, tu tem uma voz, né, e tal, né, imponente, tarará e tal. Mas aquilo lá passava, né, pro ouvido do cara e depois o cara seguia. Mas eu redescobri essa questão vocal foi principalmente depois de um trabalho de autoconhecimento, onde o Ike Gomes tinha me alertado,
E depois ele me passou para Lídia Mota, fazer todo um trabalho de fono comigo, né? Tirando meus cacuetes que eu tinha de outros cantores, até deixar simplesmente, tá, o que é o Saulo aí. Saquei. E tudo bem, mas o que é o Saulo? Não sei se tu vai saber ou vai poder explicar. Quando tu fala cacuetes, tu diz o quê? Às vezes é a maneira de respiração por exemplo assim, o de Ouro Preto tem algumas cacuetes de som anasalado, né? Cada cantor tem... Agora eu vou falar disso, né? A sua característica. Tem vários cantores, né? Não preciso citar aqui, mas tem cada cantor daqui a pouco tem um jeito de dar uma nota, né? De esticar uma nota, tem um tipo de melisma, sabe? Às vezes tu percebe... Eu mesmo percebia, eu tinha muita influência também de canto do próprio Lulu Santos, onde eu pensei, isso aqui não é meu. Eu tenho que separar isso aqui, né? E também... E N cantores que a gente... né? Eu mesmo ouvi na rádio, né? Com essa cultura radiofônica que a gente pegou da época da rádio. E que, claro que é muito massa para fim de ter... para composição, né? Mas para fazer um trabalho de identidade, né? É importante tu tirar os cacuetes, né? Pra te saber de não parecer com ninguém e se parecer que contigo mesmo. É bacana ter uma influência, com certeza é bacana. Óbvio que eu já ouvi elogios e que nem você mesmo tinha comentado do bastidores aqui do Djavan, né? Lisonjeado, né? Por Djavan, né? Mas assim, mas é um trabalho também de a gente tirar um cacuete. Se a gente está querendo uma identidade, né? A gente tem que primeiro se escutar. E se escutar é um ótimo exercício para poder discernir o que é o artista aqui, né? Como é que eu construo a minha identidade? Então, esse trabalho de tirar os cacuetes de canto, seja de respiração, seja de uso de técnica, seja de como eu vou fazer uma nota, isso, para mim é importante para poder você criar uma identidade sua. Entendi. Tu sabe que o entrevistado é tu, né? Mas eu quero dar esse depoimento porque, no meu caso... Mas é um bate-papo. Vamos lá. No meu caso, aconteceu o contrário. Não, eu digo para quem tá em casa que, né, que daqui a pouco não tem um conhecimento mais aprofundado disso. Mas no meu caso, para fazer o cover do Elvis, aconteceu o contrário. Eu fui me despersonalizando e me personificando. Então, hoje, para mim é difícil. Sim. Então, por exemplo, me convidaram para cantar num recital na biblioteca no fim do ano. E para fazer o Fantasma da Ópera, o Music of the Night, que é uma música que eu gosto muito. Cara, no início, o diretor do evento dizia, no ensaio, dizia assim, não, tá legal, mas agora tira o Elvis e deixa o fantasma só. E era difícil tirar difícil. Porque tem sensualidade também no canto, ele tem todo um Fantasma da Ópera, tem toda uma coisa sensual, né, no canto. Então, interessante isso que nós fizemos com os caminhos contrários, né? Eu fui personificando e tu foi despersonificando. E tu falou da questão do cover, de fazer banda cover. Isso foi de quando a quando? E o que isso te trouxe de positivo na questão de também ir te descobrindo as tuas possibilidades de variações? E o que isso eventualmente pode ter te trazido de negativo no sentido de utilizar o teu próprio aparelho vocal do jeito que não era o melhor para ti e de repente, sei lá, ficar sem voz ou ter lesão, se teve, não teve. Quem nunca, né? Imagina. Não, aquele cistinho que nos acompanha, ele tá sempre ali, né? Eu sinto que foi na época da adolescência, né? Onde a gente fazia banda, mas assim, até na época da escola, eu já tocava um tanto de coisa na época do recreio, assim, né? Mas assim, depois, ao longo ali meus... Só pra gente dar o crédito, que colégio? Florinda Tubino Sampaio. Que fica... Fica na Avenida Montenegro, bairro Petrópolis.
Ah, sim, claro. E aí, eu tinha... Então, ó, quem estudou naquele colégio de que ano a que ano, Saulo? Bah, aí tu tá puxando muito. Mais ou Mas menos. eu só acho que 2003 até 2006, 2005, não sei. Mas olha aí, ó. A galera que daqui a pouco vai estar olhando e vai dizer: o cara aquele! Pois é, ele tá aqui, ó. E ele é famoso. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu acho assim, claro, como eu tenho uma facilidade muito grande de imitar, né? Eu tive que fazer esse trabalho o contrário que você fez, né? Porque para mim é muito fácil imitar. Tu sabes que antigamente... Sim, eu posso fazer uma entrevista com ele, que é médico, músico, artista. Pô, cara, é muito fácil para mim, entendeu? Porque justamente pela capacidade... de prestar atenção. Nas nuances. Mas assim, eu tive que fazer esse trabalho de desprendimento. Mas tocar cover é muito bom, porque tu aprende, tu tem uma dinâmica de público. É uma escola também. Eu me sinto bem também quando eu vou cantar, né, outras canções que não são minhas e tudo. Claro que hoje em dia eu acabo colocando a minha interpretação, a minha maneira de fazer as coisas, né? Eu mudo o tom, né? Daqui a pouco eu mexo no ritmo, né, no beat, né, para poder fazer a minha maneira, a história. Porque como eu criei uma identidade, né, eu sigo a minha identidade. Claro que nem sempre a gente consegue, né? Pô, às vezes daqui a pouco tá numa roda de amigos ali, brincando, tarará, quando vê que tá fazendo o tom original. E aí tu tem que cuidar para não se passar na voz, para poder ter esse cuidado, não adianta. Até a gente perceber, ó, eu caminho daqui até aqui, né? Que nem no começo da conversa lá, né? Se eu caminhar fora aqui, entendeu? Pode machucar minha voz. Será que eu alcanço depois no refrão? Por isso que é importante se conhecer nesse sentido, né? E onde é que entrou, em que fase da tua vida, pelo que tu disse, a música entrou não tanto no canto, tu foi descobrir mesmo o canto um pouquinho depois, Isso mesmo. Começou mais no instrumento. E qual foi o apelo interno que te levou a aprender um instrumento, que eu imagino que tenha sido o violão? Foi violão. Meu primeiro ato artístico foi um conto que eu escrevi, né? O nome do conto é O Anjo Levou, o Anjo Trouxe. Onde era um tema da escola, onde todos os alunos tinham que trazer uma história, onde o tema principal era a história sobre anjos. E aí cada um falava uma historinha bem simples, bem assim, simplória. Eu vou te dar um exemplo aqui. Tipo, minha mãe falou para eu não subir na árvore, e aí eu subi e me machuquei, então era um anjo me avisando para não subir na árvore. Sabe, umas coisas assim bem, né? E eu chego com o meu conto, trazendo a minha história de adoção, né? Falando justamente que um dia o anjo levou minha mãe, e o mesmo anjo depois trouxe uma mãe e uma família inteira, né? Com 10 anos de idade, foi impactante, né? Porque eu lembro quando eu apresentei isso no Tubino, né? Eu estava na 4ª série, e foi uma choradeira quando eu apresentei isso aí. As mães chorando assim pra tudo que é lado. Aí no começo até eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada, assim, porque né, será que tá tudo certo? Porque eu li, todo mundo lia, o pessoal ria, dava risada. Aí na minha era uma choradeira, assim. Então foi o primeiro momento, né, artístico, foi com 10 anos, onde eu vi que, poxa, o que eu falava mexia com as pessoas, entendeu? Mas quando tu compôs isso, tu já tinha ideia, assim, de que eu fiz um troço diferente aqui, ou tu só te deu... ou aquilo pra ti era muito natural e tu achou que os outros faziam assim e quando chegou lá, surpresa. Não, eu tive uma coisa antes que aconteceu, que a professora, ela corrigia o texto de cada um antes. E aí ela passou na minha classe e foi corrigir meu texto. Quando ela foi corrigir, ela não parava de limpar as lágrimas. Aí eu perguntei se ela tá bem. Ela, não, tô bem. Ficou emocionada porque ela leu, né? Então foi o meu primeiro, né, a visão de que eu fiz assim, que eu fiz? Isso aqui é diferente. Exatamente. Foi essa imagem que eu tenho. Aí depois indo com o todo, né? Com todo mundo chorando depois. Tá bem, mas e aí... Isso
pelo que eu tô entendendo, acendeu alguma coisa em ti Aí, claro, aí com que 12 tu anos disse, eu me pai, eu interessei. tenho uma... É. eu tenho uma coisa diferente aqui no meu cérebro que posso exercitar e é ligada a emoções. Imagino que despertou Sim. isso. Eu até não acho assim que eu sou, nossa, que eu consigo fazer uma coisa diferente. Não, foi uma coisa que eu consegui transcrever, né? Que eu consegui passar, ou eu me tornei um instrumento, digamos assim, né? Para poder trazer, né, uma mensagem. E eu lembro, pô, com 12 anos eu comecei a tocar violão. Isso. Eu comecei a tocar violão com o violão do meu irmão. Mas porque tu queria, assim... vou aprender violão, porque quem aprende violão, eu vejo que tem mais amigo e as guriazinhas. Não, tanto que meu primeiro ato de... Ou tinha uma coisa que te puxava, assim, pra música? Meu primeiro esboço musical foi uma música minha. Eu sempre fui um cara compositor desde quando eu comecei mesmo. Tipo assim, a primeira música que eu aprendi foi uma música que eu criei. Entendeu? Fale mais sobre isso, porque acho que é a primeira vez que meio isso doido acontece isso, né? nesse programa. Aí depois eu comecei a aprender Legião Urbana e todo aquele combo, né, de Skank, Paralamas e tudo aquilo que eu ouvia e gosto muito, inclusive até hoje. Mas meu primeiro momento de violão foi, né, a primeira coisa que eu fiz com violão não foi uma música, aprender a tocar uma música conhecida. Foi fazer uma música. Foi botar melodia numa 4 notinhas e uma letrinha de amor, entendeu? Mas e quem te ensinou essas primeiras notas? Como foi isso? O meu irmão, ele brinca, né? Que ele me ensinou 4 notas. Ele falou, ele fala assim, não, tudo que eu sabia eu ensinei pro Saulo. Só que ele ensinou só 4 notas. Aí parece que o cara ensinou um monte de coisa, né? Mas ele, sim, me ensinou 4 notas e eu peguei essas 4 notas e fiz uma música. E aí depois, tu foi aprendendo autodidaticamente, porque tu... Autodidata. Já é de uma geração um pouco na frente da minha, que eu acredito que a revistinha já ainda devia existir, mas não devia ter tanta força, porque já é uma geração bem internet. Não, mas eu sou a geração da revistinha. Eu tinha revistinhas, né, para poder aprender a tocar as canções, né? E, pô, quantas músicas eu criei só olhando as cifras de uma harmonia que eu achava legal de uma música. Pá, essa harmonia dessa música é legal, deixa eu pegar as cifras, como é que é aqui, ó. Aí inverti uma nota e outra para poder fazer uma coisa diferente, né? E, pô, acho que muito fiz isso. Eu sou dessa geração da revistinha, que tu tinha que ir na banca comprar a revistinha. Aí tu tinha que ver se tinha a música que tu queria. Mas depois eu peguei a internet junto também. Sim, né? porque depois eu acho que não muito depois disso apareceu canais tipo Cifra Clube e tal. Sim. Nem sei qual foi o primeiro que apareceu. Eu tive música mas... no MySpace, eu tive música no Palco MP3. Foi, eu acho que a primeira coisa assim que eu botei na internet e dei uma bombada foi no Palco MP3. Impressionante. Eu fiquei na frente de alguns artistas assim de renome, né? E aí me liga um produtor do Rio me convidando para botar 2 músicas de um filme através do Palco MP3, que ele olhou, minha música se destacou lá. Isso era que ano, de lançamento. Foi... eu tinha 17 anos, né? Sim, não tinha dado estrondo ainda. 2005, acho, por aí. Essa época, mais ou menos. E aí? Mas ele não pirou tua cabeça, assim? Não, eu achei que era trote no começo, mas o cara veio para Porto Alegre e aí nós fomos no estúdio, gravamos e aconteceu o filme e tudo, né? Mas aonde eu percebi que eu tinha uma parada diferente. E que mesmo, filme foi isso? Dá um tempo, é uma comédia adolescente. É muito engraçado o filme, é muito hilário, hilário. Mas claro, ele é, como ele diz no Jô Soares quando ele foi lá, né? É meio, como é que é... Às vezes é gravado de uma maneira mais toscona mesmo pra ser tosco mesmo. Pra ter essa pegada. Isso. E aí, mas aonde eu percebi que eu tinha uma parada mesmo, não foi nem quando eu compus uma canção. Foi quando eu fui enfrentar um palco de 20 mil pessoas. E eu vi gente sendo vaiada antes, eu vi, sabe? E eles queriam fazer um projeto que era entrar nos Guinness, né? Eles queriam fazer um show de todas as bandas que estavam no filme. Depois tinha a exibição do filme e entrar nos Guinness como o maior número de pessoas assistindo o filme ao mesmo tempo, né? E aí foi numa praça e tal, tava um frio de 8 graus e eu era um dos últimos artistas a tocarem. E quando eu toquei, eu tinha 18 anos, né? Eu ensaiei um dia antes com a banda, um dia antes, e comecei a fazer o show
na primeira música, eu já fiz as pessoas cantarem o refrão na primeira. Detalhe, a música é minha. E quando tu domina... Aí que eu percebi. Quando tu domina um público grande de 20 mil pessoas, qualquer coisa que tu faça depois que tu dominou, elas vão ao delírio. Qualquer coisa. Ah, tu tira o chapéu, tu tira a manta. E aí ali eu percebi que, cara, eu pensei assim, que me falaram depois, porque antes eu tava com medo de entrar naquele palco, né? Eu nunca tinha enfrentado aquilo ali. Porque era um negócio meio agressivo, assim, tu vê gente, o cara que tu admirava pra caramba sendo vaiado, e aí depois da tua vez, né? E tu chegar lá e tu dominar como se fosse, como se fizesse aquilo ali tipo, há muitos anos. Então foi ali que me despertou ir pra música. Foi nesse momento. Não foi quando eu compus, não foi quando... Foi o palco que me fez perceber que eu tinha uma parada com a música, foi o palco. Então, sem querer te botar em maus lençóis. Acho que foi o meu primeiro hit de escola também, foi esse som aqui, né? Procurava teus passos pelo chão, os quentes dias de verão, o sol ofuscava o meu olhar e eu não via minha vida passar. Não receava o tempo, então não tinha medo. Tentei, não pude esconder. E eu não vi nada, nada, nada. Eu não vi nada, nada, nada. Eu não vi nada. Eu não vi. Sem querer fazer comparações, né? Mas tu me corri se eu estiver errado, porque nós temos alguma diferença de idade, e nessa época que tu tá falando, eu já tinha terminado a residência, então eu tava com a cabeça enfiada no trabalho médico e plantão aqui, então a música eu tive que dar um tempo na minha vida. Mas, mais ou menos, pelo que eu me lembro, isso é meio coincidente com o tipo de som que começou a entrar, tipo Restart... Não. Alguma coisa de Fresno, não é? Antes disso. Antes dessa moda do... Porque... Aí eu acho que pega mais do que... Acho que muita influência do Legião. Eu peguei influência também do Los Hermanos, do primeiro disco, que era mais voltado pro rock. Los Hermanos, né? O primeiro. O Ana Júlia. Não, Ana Júlia, é que eu nem escutava Ana Júlia, eu escutava outra. Né? Quem Sabe, por exemplo, que é um rock muito mais, né, pesado. E uma que eu gostava muito desse disco aí, que tu tá falando, Los Hermanos, era o Primavera. Primavera é bom, né? Eu adorava essa música. Sonzeira, né? Sonzeira. E não fez... Ele tocou sucesso, muito, mas não igual a Ana Júlia. Mas aí isso é uma outra história. Depois, fora do ar, que eu te conto o porquê. Vocês vão ficar na curiosidade que ele vai falar só pra mim. Mas, claro, óbvio que eu na adolescência eu via CPM 22, tinha toda essa coisa mais rock, né? Mais visceral, assim. Né? Então, tem essa influência, né? E aí tu disse que foi nesse momento que tu disse, pau, meu negócio é música. E aí tu pensou... tenho que procurar agora uma profissionalização, ou tu disse, vou seguir esse caminho e deixar rolar? Que passava na cabeça do Saulo nessa época? É que a arte tem uma coisa que é o seguinte, na arte ela não é que nem algumas outras carreiras, onde existe um caminho asfaltado, né? Então a gente tem que pegar um facão e abrir o mato, né? Principalmente quem trabalha com composição. E muitas vezes, se tu lançou de uma maneira, não quer dizer que se o fulano lançar exatamente igual, também não quer dizer que vai dar certo. Né? Tu pode usar daqui a pouco os mesmos músicos, a música parecida, mas se for num momento que daqui a pouco não... Sabe? Isso depende de muita coisa, muita coisa. Mas eu procurei, sim, né, me profissionalizar, mas eu levei um tempo, né? Porque... eu não tenho ninguém na minha família que é artista, músico, né? Músico dentro da música. Eu tenho meu irmão que é artista plástico, que é outra história, né? Mas,
2010 eu fiz a música que virou tema do Fórum Social Mundial, né? Aí depois, em 2011, eu comecei a fazer shows autorais em Porto Alegre. E em seguida, junto com alguns outros compositores, outros 11 compositores da cidade, a gente criou o Escuta, em 2012. Aí sim a gente conseguiu fazer uma cena autoral na cidade, que a gente estava muito acostumado aqui no sul do país com bandas. E a partir do Escuta mudou o cenário. Acabou tendo muito mais cantautores do que bandas. Não sei se em algum momento vocês se deram conta disso, né? Porque o Escuta influenciou não só a capital. O Escuta influenciou, só para ter uma ideia, tá? Tem projeto que em Joinville fizeram, inclusive, quase igual o nome, né? Reverbera o som do cantautor, em homenagem ao Escuta o som do compositor. Influência nossa aqui desse projeto lindo que aconteceu, influenciou também outros projetos autorais dentro da nossa cidade. Teve em Santa Maria, teve em Florianópolis, teve em outras cidades, e até chegar ao ponto de ir para fora do país. Para não pular muito e depois e em seguida, nesse gancho, a gente volta para o Escuta, porque eu acho que nós vamos ter que esmiuçar um pouco mais para quem está nos assistindo e até para estimular a dar um Google e se aprofundar mais no projeto. Mas tu chegou a pegar, assim, nesse período que nós estamos falando da música do cinema e que tu começou a ir para profissionalização, tu pegou um produtor, um empresário, tu foi sendo tu mesmo teu procurador, tu procurou daí, sei lá, fazer aula de canto, se aperfeiçoar no instrumento, aprender mais um instrumento, ou, enfim, qual foi o teu direcionamento? Ou foi tudo um pouco? Até, claro que foi muito especial, né? Depois ir para Gramado, lá no Festival de Cinema, e desfilar junto lá com até o elenco do Tropa de Elite, que estava no mesmo ano lançando o filme, sim, né? E aí teve lá. Foi uma coisa bem especial, porque a gente participar do Festival de Cinema, né? E aí ter contato com o elenco do Tropa de Elite, assim como o André Ramiro, né? Que fazia, né? O Matias. O André Matias. E foi... Que, aliás, também tem um vozeirão. Tem, né? E ele conta... O pai dele era radialista. E ele conta uma história que ele que ele já era ator, mas ainda não era conhecido. Acho que ele até estava... Não sei se ele já tinha sido selecionado pro elenco, ou se ele já estava gravando, ou ele estava namorando com o filme. E aí foi a Thaís Araújo, no cinema que ele trabalhava. E ele era o cara que pegava ali o ticket e rasgava. E aí diz que ele falou... Ela entrou assim, ele pegou o ticket, boa noite. Daí diz que ela olhou pra ele assim, com aquele vozeirão. E também outro cara que teve... Então, 2 vozeirão se encontraram. Isso ali, aí, tem até uma foto lá junto, lá na época em Gramado lá, né? Mas aí, eu respondendo a tua pergunta, eu não tive nenhum direcionamento, né? Claro que aí depois de Escuta, vendo outros compositores, como é que faziam, a gente trocava muita ideia. E o legal disso é que a gente idealiza muito de outros compositores de longe, que a gente não conhece. E se a gente, às vezes, assim... faz um trabalho de conhecer um artista nosso daqui, que está aqui pertinho, a gente acaba tendo uma influência também, que é bem positivo. Então, eu não tive nenhum direcionamento. Depois, quando eu fui lançar meu primeiro álbum, chamei meus amigos para produzirem, o Ian, o Seron, né? Chamei outros amigos para tocarem também. E assim foi indo. Mas não existe, como eu falei, né? Na música, na arte, para quem cria, não tem um caminho asfaltado, entendeu? Você tem que descobrir como é que faz. E pelo que eu tô percebendo, e talvez agora tu derrube o apresentador, mas tu tem uma coisa de lidar bem com a tua parte intuitiva, né? E buscar a parte intuitiva da coisa. Ou não, tu é bem racional e agora eu vou cair de novo. Não, pior que eu não sou um cara burocrático nesse sentido, né? Eu gosto de sentir a força das pessoas e sentir o que tem que ser feito, né? Não, e essa pergunta vem, assim, na carona, porque eu já entrevistei outros artistas aqui, uns são mais pragmáticos, outros menos pragmáticos, mas o Quindim, que é o saxofonista e hoje, né, praticamente o que restou da banda Garotos da Rua,
que é um artista antigo aqui, hoje já é da velha guarda, né? Mas que tá aí... Abriu o mato pra gente que tá Abriu o aqui. mato, né? Acho que foi a primeira banda que realmente cruzou o Mampituba, assim, foi sucesso de novela e tal. Mas ele disse, aqui nesse microfone, já tinha dito pra mim em conversa pessoal, que ele é quase totalmente intuitivo, que ele é muito intuitivo. Que uma coisa que perturba ele, assim, deixa ele chateado, é quando pergunta qual é o tom, que tom nós vamos fazer. Então ele diz que ele é um cara que ele vai muito nesse negócio do que ele tá sentindo, que o sentimento, o feeling vai pavimentando o caminho para ele. E eu noto que tu também é bem relaxado no sentido de tranquilo em relação a isso, né? De explorar esses caminhos e ir te levando para onde a tua sensibilidade, a tua percepção te levam. Eu tenho uma... Claro, eu me considero um cara que faz arte, né? Eu acho que todo artista tem essa coisa de sendo uma antena mesmo, de perceber nuances que muitas vezes a gente, racionalizando, não enxerga, né? Mas para realizar as coisas, a gente tem que racionalizar para realizar, né? Então, claro que é legal a gente ficar aqui, criando e viajando na maionese, muita coisa assim, de criação e tal, mas na hora de realizar, a gente tem que botar o pé no chão e ser racional para fazer as coisas acontecerem. Até porque senão, money que é good, nós não have. Pois bem, e fala mais do projeto Escuta, então. Como que ele começou? Quem foram esses 11 caras? E qual foi a proposta e como que ele se desenvolveu? Bom, eu e outros compositores aqui da cidade já realizávamos shows autorais na cidade. E aí surgiu uma ideia de um encontro entre eu, o Ian, e entre outros ali. Também eu lembro porque já é Desante, o Ramos Pinheiro, uma galera. Então, imagina, 12 pessoas, né? E junto a gente se reuniu, acho que foi a primeira vez, a primeira edição foi no La Fotô, ali perto da Redenção. Sim. E a proposta do Escuta nada mais era, claro, de escutar os compositores, chamar a atenção da sociedade para escutar os compositores, mas também a gente fazia churrascos, entendeu? Fora do show, digo, né? Antes das apresentações, a gente fazia churrasco. Tu mostrava a tua canção, eu mostrava a minha. E daqui a pouco rolava uma parceria musical, sabe? A gente fazia churrascos e nessas noites de churrascos é onde a gente ficava tocando violão até tarde, escutando o som um do outro e tendo essa conexão. Aí surgiu o Escuta e depois surgiu um monte de outros coletivos de compositores, e teve também coletivos que não eram coletivos, enfim. e também surgiu nessa mesma época, um pouco antes do Escuta acontecer, surgiu o Sarau dos Artistas, né? Que eu aproveito aqui para falar também, porque é um trabalho muito sério, muito legal, que o Adriano Trindade lidera até hoje esse trabalho, e é fantástico. Também tem essa mesma proposta de apresentar compositores, trabalhos sérios, trazendo uma novidade sempre para a cena. E o Escuta começou fisicamente aonde? O programa, como foi? A primeira edição foi numa galeria de arte, La Fotô. Certo. Acho que atravessa alguma coisa no nome da rua ali perto da Redenção, né? E aí depois? Ele teve começou a ser na casa de teatro. periódico. Sim, depois ele começou a ser na casa de teatro. Depois teve outras edições, teve edição também no Teatro Renascença. Até que a gente foi redefinir algumas coisas no Escuta. E uma parte da galera resolveu saiu do Escuta e foi fazer outro projeto. Só que o engraçado é que o projeto tinha um tanto de mudanças que a gente tinha estipulado acontecer no Escuta. Então o Escuta ficou meio assim para voltar, porque na hora dele voltar, tinha um outro projeto com as ideias que tinham pego a mesma ideia que a gente tinha formatado. Exatamente. E aí o Escuta, enfim, eu digo que ele paira entre a gente, porque ele aconteceu, foi muito legal, influenciou, a gente tem uma liga até hoje, todos os compositores que fizeram parte, mais de 50, né? E isso é uma liga legal, de como colega, artista, de trabalho dentro da arte. Isso perdura.
E mudou a cena de alguma forma, né? Eu mesmo lembro do Roger Lerina falando, né? Que a última grande coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul foi o escuta, né? Ou digo, musicalmente falando. Sim. E eu concordo com ele nesse aspecto, porque de lá surgiram muitos cantautores, muitos, até tu vê, tanto que quando até o que nós estava falando aqui, o Érico Moura. Então, o próprio tem algumas pessoas que participaram do Escuta que inclusive tem Grammy Latino, né? Então, se isso não é uma resposta de um projeto que deu certo, né? Isso é. E o teu primeiro álbum vem na carona disso? Ou ele já foi lançado antes? Não, já veio um pouco depois do Escuta já. Pouco depois do Escuta, que foi 2014, o primeiro álbum, é isso? Isso. E o primeiro álbum foi? Depois do Estrondo. Depois do Estrondo. Que eu gravei em Pelotas, né? Fiquei hospedado na casa do Vitor Ramil, né? Aí até o Vitor deixou eu gravar com o violão dele, né? Foi muito legal, porque eu não tinha levado o violão. E ele... Ô, Saulão, tu vai gravar com o violão? Aí eu, tinha um Takamine lá. Ele, não, escolhe um dos meus ali. Então, tem uma sonoridade que lembra algumas coisas do Vitor por conta disso, né? Inclusive, até hoje eu sou grato por ele. E essas músicas que tu colocou nesse álbum... São 10 músicas, é isso? Não, esse álbum é um EP. 5 músicas? Não, 4. 4 músicas. E ele... Mas ele foi prensado o disco, entendeu? Sim, sim. É que eu ouvi no Spotify... Era muito recente a época do EP, quando chegou no Brasil, que hoje em dia o EP ele já entra em premiações, né? Mas antigamente não. Então, esse álbum ele não entrou em nenhuma premiação. Ele entrou, se tu entrar no site lá do Prêmio da Música, ele chegou a ser catalogado, mas ele não concorreu a nada, porque na época no Brasil não era costume o EP. Era uma coisa muito recente de fora. E eu vou te dizer por que da minha dúvida, porque quando a gente coloca o álbum no Spotify, o Spotify abre o álbum e ele abre outras músicas na carona, então me deu a impressão de que ele tinha mais músicas esse primeiro. E... entrando daí na tua biografia, eu imagino, por ter ouvido e agora por estar te entrevistando, que foi bastante autobiográfico. Falava das coisas, o recado que tu queria dar. E como tu mesmo dissesse, antes do programa, a questão da adoção é uma marca forte na tua biografia. E é uma coisa que, até onde eu sei, tu assim, gosta de falar sobre ela. E então, vamos aproveitar esse momento aqui pra gente falar um pouco dessa tua biografia entrada no mundo da música e da nossa composição lá, para as pessoas que estão nos ouvindo fazerem esse link com o que elas vão ouvir a seguir. Mas tu sabe que o meu trabalho, em termos de composição, ele não tem nada a ver com a minha história de adoção. Nada a ver. Mas nem com o recado que tu quer dar? Não. A minha composição, se tu for observar, por exemplo assim, Depois de Estrondo é uma música que eu compus depois de uma separação que eu tive, né? Tu vou pegar aqui Males que eu vivi, fala de um filho que não veio, né? Então, são coisas pessoais minhas onde eu ponho ali, mas assim, realmente não tem nada relacionado à adoção, né? O que daqui a pouco tem relação com o fato de eu ser adotado é a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira de querer ser um cara acolhedor, né, com as pessoas, né, de sempre querer proteger e acolher as pessoas que até estranho, né? Mas no sentido assim que é uma característica que eu tenho minha pessoal. Mas eu não sinto que reflete no meu trabalho como letrista, como compositor, né? Desse detalhe assim, nessa forma, não, sabe? Mas o processo de adoção ocorreu quando na tua vida? Não, eu fui adotado com 9 dias, né? A minha mãe, ela... Bem novinho. A minha mãe, ela já tinha 3 filhos. E aí ela pegou e ela já queria me adotar uma criança há muito tempo. E ela diz a história de que ela estava na fila de adoção e ninguém chamava ela. Até que ela chegou lá na enfermeira botou o seio para fora e jorrou leite na enfermeira e falou assim, é um pecado tu não me dar um filho.
E aí, a enfermeira, que eu posso te oferecer, né? Isso era aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre. O que eu posso te oferecer é um aqui que está na UTI, que nasceu há pouco tempo aqui, papapá, não se sabe se vai viver, não se sabe, né? Como é que vai ser, né? E ela e o meu pai aceitaram, não, bora pegar, independente se vai viver ou não, se vai ter alguma sequela ou não, né? E isso foi eu fui dotado dessa maneira, né? E ela já tinha 3 filhos, né? Imagina. E tu sempre soube que tu era adotado ou teve um momento em que te contaram, assim? Eu sempre soube que eu era adotado. Sempre era me contado que eu fui gerado de outra mãe e tudo, né? A questão só, claro, né? Com o tempo eu fui descobrindo mais coisas, mais detalhes, né? Mas, pô, eu mesmo, depois de adulto, eu fui conhecer minha mãe biológica, né? Eu, com meus 23 anos de idade, no dia 23 de março, no meu aniversário de 23 anos, foi a data que o fórum deu, porque eu abri um processo no fórum para poder encontrá-la, né? Mas no sentido, assim, de não foi uma carência de mãe, porque eu sempre recebi muito amor da minha família. Minha família é muito estruturada, graças a Deus, nesse sentido, né? Inclusive, meus pais acabaram de fazer 45 anos de casados, coisa rara hoje em dia, né? E aí, o meu intuito era saber a minha origem, saber da onde que eu vim, né? Nessa minha busca pela verdade, né? Então, eu conheci minha mãe biológica nesse viés. Não foi uma carência ou alguma coisa, mas de conhecer. Porque se eu tô aqui, né? E ela é de Porto Alegre, por que eu não vou lá conhecer, entendeu? Não, isso eu entendi e até é uma curiosidade. Uma curiosidade que eu acho que todo mundo tem, essa tua curiosidade de onde eu vim, né? Porque eu vejo várias histórias de filhos adotivos, filhos e filhas adotivas, né? Ou que às vezes até descobre, não é nem adotivo, descobre que não é o filho biológico por uma questão lá isso, que né? Fez um DNA lá quando já era e bate uma coisa assim de que ovo que eu nasci, né? De que da onde eu vim para ver, sei lá, eu sou parecido com a minha mãe, não sei, rolou uma coisa assim. Claro, essa coisa de parecido já aconteceu comigo, assim, principalmente quando era criança, aqueles papos quando faziam, principalmente no Natal, né? Quando reunia toda a família e falava, fulano tá a cara de ciclano, né? Aquelas coisas assim, eu não tinha cara de ninguém. Mas faz parte, né? Disso. Sim, mas isso, né? Pelo que eu vejo, tu levou isso muito numa boa, assim, tranquilo, né? Eu fui tranquilo nesse sentido, né? Mais pela busca da verdade mesmo, né? E o teu sentimento, já que tu tocou nesse assunto, o teu sentimento por aquela pessoa que pra ti era uma estranha, mas ao mesmo tempo, como é que é isso na cabeça, ou como é que foi isso na tua cabeça de ver uma pessoa que é uma estranha, mas ao mesmo tempo tu saber que tu foi gerado ali? É complexo, né? Porque, imagina, eu lembro quando eu conheci ela, em seguida ela queria ter um nível de intimidade, né, de amizade, como se fosse, né, uma mãe, né? Porque a mãe mas... Claro, mas não é. Mas não é. Então, eu tive que, no começo, dar uma... segura aí, entendeu? Então, o que eu pude fazer, o que eu posso ser, é ser seu amigo, né? Eu te visito, né? Mas não tem como ter uma... Eu lembro até quando tinha Dia das Mães, por exemplo, minha mãe falava, ai, meu filho... Liga pra ela Dia das Mães, tarará e tal, né? Querendo que eu fizesse todo um movimento, né? Pra chamá-la de mãe, mas eu não consigo. Mas eu tenho um carinho, eu sinto uma gratidão enorme, né? Pra não ter me abortado e, né? E eu tô aqui, né? Mas eu digo, teve um troço assim, uma pergunta bem... Teve um troço de matilha, tu entende? De olhar assim e reconhecer... aquele outro tu ser vê alguém humano... parecido contigo é legal sempre, né, cara? Alguém fisicamente parecido com você. Mas e te deu isso? Tu olhou pra ela e reconheceu características tuas? Claro. Isso é massa, né? Isso é legal, né? Eu lembro que na época até, em seguida que eu conhecia, assim, aconteceu como se fosse um quebra-cabeça na minha cabeça, assim.
E aí daí veio o meu interesse em estudar também astrologia, né? Que eu acho muito interessante. Mas não um horóscopo, um mapa astral mesmo, que eu acho mais sério. Mas é uma experiência bem legal, porque é diferente, né? A gente está acostumado com um estilo de vida, né? Aí chega tem uma história diferente, assim. Nós vamos voltar para esse lado aí, porque eu quero explorar um pouco, no bom sentido, esse lado que eu vou chamar um jargão, tá? Então me perdoem, do esoterismo, da parte do imponderável. Mas antes, nós vamos tocar o estrondo nessa galera aí, para essa galera ver do que a gente tá falando. Passou aqui alguém que não quer mais amar, cruza com um trem, mas outra vez rosnou ali, meu bem, já vai se enganar, mostrar o que não tem, e eu não quero mais pagar pra ver outro jogo sujo, estratégia de neném. Se por acaso ela pensar em mim, não quero nem saber, já tô além do fim. Suas máscaras cairão, minhas lágrimas também. Mas depois do estrondo eu estou bem. Depois do estrondo eu estou bem. Depois do estrondo eu estou bem. Mais amar, que cruza como um trem. Estremeceu o estúdio. Assustei a galera agora. Eu lembro uma vez eu fui fazer um show pro musical Évora, lá no Teatro São Pedro. E aí chegou na hora do run, é um público mais, o pessoal mais idoso, assim, né? Rapaz, quando eu comecei a cantar essa música, eu fiquei até olhei pro meu guitarrista que tá do lado assim, bah, meu, será que eu solto o run, né? Era meio-dia, né? Meio-dia e meia, né? Aquele público mais de terceira idade, assim. Mas quando eu soltei o run, cara, as velhinhas ficaram com os olhos regalados, assim, ó. Faz parte. Cara, e tu falasse agora que o pensamento, que essa música foi baseada num fim de relacionamento. Exato. E tal. Eu já perguntei isso para outros autores, né? Uhum.
o teu sentimento quando canta sobre uma história autoral desse tipo, ela de tanto cantar vai racionalizando em ti e te desperta alguma coisa no sentido de que é uma música muito bonita que eu compus e ela passa a ter a história dela sozinha, ou quando tu canta ela te remete ao teu passado e te dá uma lembrança, uma emoção diferente. Como é que é isso na cabeça do... Eu acho que isso acontece, no meu caso, assim, para mim, é mais quando é mais recente. Por exemplo, eu terminei um relacionamento ali pro maio, e depois eu tive uma turnê do Sesc, né? E aí, quando eu fui tocar as canções que eu tinha composto para essa pessoa, mexeu comigo, porque era muito recente. Mas essa canção é uma canção que já faz um bom tempo, né? Depois de Estrondo já faz bastante tempo que aconteceu essa história, e eu não me sinto mexido emocionalmente nesse sentido. Emocionalmente eu sinto de estar sentindo a música, a arte, né? A mensagem da canção. E de estar levando aquilo para os outros. Exato, né? Passando uma mensagem, né? Como antena que sou. Mas não mexido a tal ponto, como eu falei aqui anteriormente, né? De quando é mais recente, aí sim, aí o cara fica mexido, às vezes até não fica a fim de tocar porque tá muito recente. Tudo isso mexe. Tu sabe que nesse gancho eu já vi uma música que mexe com todo barmanjo, não sei se mexe contigo, é o pai do Fábio Júnior. Ah, é? Comigo mexe bastante, pai, pode ser que daqui a algum tempo. E eu já vi, e tu vê, o Fábio Júnior compôs essa música na década de 70. Uhum. E eu já vi apresentações ao vivo dele de ele não conseguir chegar no fim da música. Disso ainda despertar um negócio com ele, de ele às vezes dizer assim, vocês me desculpem, mas hoje eu não vou conseguir, e vinha aquele negócio e parar ele no meio e ele não ia até o fim. E claro, o público entender e aplaudir e tal. Acontece. Aí depende da canção, né? Por exemplo, essa canção é uma mensagem muito mais profunda do que uma separação, né? Imagina, o pai, a figura de um pai, né? Agora, eu também, por exemplo, assim, na minha música Não Desande, que eu mesmo já aconteceu algumas situações de eu estar, antes do show, estar mexido com alguma coisa, ou com o coração meio apertado, né? E na hora de eu for cantar essa música, é uma música que fala sobre esse sentimento, né? Aí sim, aí eu já cantei com a voz embargada, porque eu me emocionei com a canção. Isso acontece. Isso que é uma canção que eu já fiz já faz um tempo, né? Desde já do segundo álbum, né? Mas acontece, a gente é ser humano, a gente... E outra, é bom a gente estar tocado, né? Porque senão a gente fica muito no automático também, não é legal. Sabe? É bom a gente sentir esse frio na barriga, e a gente tem um ser humano ali que tem sentimentos. E eu mesmo componho a partir do sentimento, né? Então, se eu estou passando por um sentimento próximo do que a mensagem da música está dizendo, eu vou sentir, eu vou... né? E também pelo que eu vejo de conversar com a nossa galera aqui da música, ali no bastidor, na resenha pré e pós-ensaio, né? De conversar com outras bandas, outros compositores. Cansa de acontecer de história de o cara fazer uma música com uma significação para ele, né? E de que quando ele coloca isso pro público, o público ressignifica e a música passa a ter outro significado. Então, já aconteceu aqui de colegas que disseram assim, não, eu compus essa música num fim de relacionamento e... é uma música que quando eu compus era uma música triste. Mas tem gente que casa com a música e diz que não, que aquela ali é uma música de união, que aquela é uma música alegre e tal. Já aconteceu comigo. Então, pra tu ver como a gente, apesar de falar o mesmo idioma, na verdade a gente continua uma grande torre de Babel, né?
Porque tem aquilo que a gente pensa em falar, Sim. tem aquilo que a gente fala, tem aquilo que a pessoa escuta fisicamente, o que a gente disse, e tem a interpretação que ela dá. Então, tu vê que a comunicação, ela tem 4 momentos e vejam o que ela pode dar de ruído, né? Às vezes ao contrário, às vezes negativo, tá? Eu digo uma coisa que não é bem interpretada pelo outro e tal, a entonação que usa no dia e tal, mas às vezes ao contrário, né? De o cara responder um negócio nada a ver e fazer um grande sucesso. Eu também vou contar, vou dizer quem é, porque ele contou essa história aqui, mas o Jacques Maciel, da banda Rosa Tatuada, tem uma música que é a música que eu mais gosto do Rosa, que é o Diamante Interestelar. E ele me contou, um negócio interessante dessa música é que eu compus ela, eu tava num hotel, eu não me lembro qual hotel, show no interior, e tava hospedado lá, e no pós-show, no outro dia, indo embora, a recepcionista gostava muito da música e disse, eu acho essa música linda, eu tinha muita curiosidade de saber sobre o que tu tava pensando naquela hora, porque tu devia estar muito iluminado, muito tocado. E ele mesmo acha que pode ter cometido uma certa gafe de ter contado, entre aspas, a verdade, ter dito, olha, na verdade eu tinha bebido bastante vinho e tarará, e tava meio entorpecido, e na verdade eu não me lembro o que eu queria dizer, a música saiu e tal. Então tu vê, foi o contrário, né? O cara nem queria dar recado nenhum, assim, né? Um recado mesmo, ele fez um brainstorm na cabeça e isso toma um significado para as pessoas que as toca de uma maneira... Mas esse é o barato, eu acho, do cara ser o autor da música, né? O cara botar aquilo para rodar e ver o que acontece. Isso é muito legal, até quando a gente deixa uma outra pessoa trazer um novo trabalho, alguma coisa, né? Porque traz uma nova versão, um outro olhar para a música. Cara, estamos chegando no fim do programa, mas eu queria... Tu é um cara, assim, que dá para ver nesse nosso tempo de convivência que tu é muito tranquilão, assim, cara. E tu falou da questão da astrologia. Tu é um cara esotérico, religioso, busca o imponderável dentro de ti? Eu sigo uma espiritualidade na minha maneira de enxergar. Eu tenho um guia, né? E eu sou um cara que eu tenho algumas coisas que são muito autêntico, né? Por exemplo, eu não bebo, eu não fumo e sou artista. Isso aí já é um negócio... Mas eu vou contar... Até o pessoal brincava, mas é só água que tem aqui mesmo, né? Mas eu vou contar uma coisa pro público que tá em casa nos assistindo. A classe artística, grande parte dos roqueiros, que de repente, não que queiram passar uma mensagem, mas que acaba já tendo uma imagem ligada a excessos, muitas vezes os excessos são muito menores do que aquilo que vocês imaginam e às vezes tem um entorno que nem devia cometer excesso nenhum e comete muito excesso. Então a vida até nisso é uma coisa engraçada, né? O cara que vai se entorpecer antes do show, cara, ou ele é uma pessoa que recebeu uma dádiva que mesmo com a cabeça completamente baratinada consegue atinar e tocar tudo direitinho, ou ele não consegue executar, cara. Não toca, canta mal, erra a letra. Na verdade, isso eu acho, claro, né, se tratando, né, do cenário do rock, eu acho uma coisa triste, né, que eu já vivenciei de enxergar, né, essas coisas assim, e é um tanto pesado. Mas, assim,
realmente, né? O cara tem que ter um sobrenatural, porque O cara tem se um... coordenar né? nesse sentido, pô... Né? A Amy Winehouse, rapaz, que até já tem a nossa Mel Costa aqui, que é a nossa Amy Winehouse, tributo oficial aqui do Rio Grande do Sul, mas a Amy Winehouse original, rapaz, se tu pensar que ela performava aquilo já mais pra fase final, né, estando com um grau de alcoolemia lá em cima, é um troço, se beber um pouquinho assim, já não escuto tão bem, já erro nota, já erro melodia, já erro um monte de coisa. Imagina o cara que se entorpece pra valer. No meu caso, não tem como. Eu já vi pessoas que para subir em cima do palco tinha que usar umas coisas, senão não tinha coragem de subir em cima do palco, né? Aí, claro, vai de cada um, né? Agora, respondendo a outra pergunta, claro, pô, eu tenho eu sinto uma ligação... assim, com astrologia pelo fato de ter estudado, vivenciado algumas coisas dentro da astrologia, né? Eu sou um cara que acredito muito dentro, assim, do cristianismo, né? Eu acho que o Jesus, ele passou uma mensagem que ela tá intacta, né? É só olhar o que ele falou, não tem, sabe? Não tem o que arrumar, né? E é isso, respondendo a outra pergunta, né? Sou um cara que me considero um cara que tem uma ligação espiritual, sim, né? Muito legal. Mas eu não transfiro para o meu trabalho. Isso é minha vida pessoal. Nas minhas músicas, tu pode observar, não falo nem, acho que não sei se eu falo nem a palavra Deus, entendeu? Eu acho que não, porque eu acho que tem, claro, tem gente que gosta de misturar. Eu mesmo não misturo, porque uma coisa é eu como instrumento artístico, né? Mas eu acho que essa tua tranquilidade também deve facilitar, né? Tu estar centrado, eu imagino que facilite, abra os poros, né, da tua criatividade e da tua emoção para fora e para dentro. Tu não sente isso? Eu acho que isso do parte da frequência, né? Isso para mim tudo na vida é frequência. Porque tu sabe de onde eu puxei essa pergunta, assim, e essa questão sempre me intrigou personagens históricos, considerados gênios, assim, da ciência. Então, por exemplo, o Isaac Newton era um cara extremamente religioso. Então, sempre me chamou a atenção personagens históricos que tinham tudo para ser extremamente racionais, né? Racionais ao extremo e eventualmente até negarem algumas coisas do que eu chamo para não eventualmente, né? Cada um tem a sua religião, tem a sua crença ou não tem religião. Eu acredito que até o cara que é assim ateu, na verdade, ele acredita numa coisa. Mas tem ateu que é mais pacífico que muita gente aí, não dá pra... E se tu for ver, o cara é ateu. Não, mas o cara acredita na não existência, entendeu? Mas ele acredita, Exato. Ele tem uma fé na não existência. E sempre me chamou atenção isso de esses grandes personagens históricos que se destacaram em grandes descobertas, muitos terem um lado imponderável muito forte. E cheguei à conclusão, e se tiver alguém aí, deixe nos comentários, alguém que entenda disso, cheguei à conclusão de que o ser humano, para estar no equilíbrio, ou próximo do equilíbrio, ele tem um lado que talvez a neurociência explique, um neurotransmissor que o cara exercita num pedacinho, mas é a impressão que eu tenho, e a intuição isso, é que a gente, para estar pleno, precisa estar com todos os nossos lados exercitados. O matemático, o criativo, e o, entre aspas, esotérico, que eu chamo de imponderável, para dar mais liberdade. Ou espiritual, é isso, né? que eu digo. Pode Espiritual, chamar de muita esotérico, coisa, né? divino, né? Claro. Mas eu chamo de imponderável porque Entendi. é aquilo que a gente não entende, né? Que a gente não tem uma completa compreensão dentro de nós mesmos. E eu noto, é a impressão que eu tenho, que tu tem isso, tu
passa esse sentimento para quem tá te entrevistando, de que tu tem isso muito bem trabalhado em ti. Então, essa pergunta, apesar de não botar no trabalho, sim, racionalmente, vou falar disso, deste tema, mas a impressão que dá é que isso te possibilita abrir o que eu vou chamar de portais para a tua criatividade aflorar. Tu não tem essa impressão ou nunca pensou sobre isso? Acho que eu sempre tive ciência, digamos assim, do que eu estou fazendo aqui, da minha missão, né? Da onde eu vim, para onde é que eu vou, né? São perguntas assim meio parecem bobas, mas elas são extremamente importantes na nossa vida, né? Porque traz um propósito. Então, quando a gente faz alguma coisa com propósito, tem uma direção. Então, acho que o meu trabalho eu faço com um propósito. E aí se reverbera esse lado aí, beleza, mas eu nunca pensei que tivesse ligação, né? Eu penso que eu tenho um propósito, eu estou seguindo ele. Que legal. Cara, e com o que nós vamos encerrar? Nós temos que encerrar com um som aí. Eu posso encerrar com uma canção que eu devo estar lançando ela no ano que vem. Aliás, estamos nesse ano, né? Então, vou só voltando aqui, né? Uma canção que vem ser lançada em breve e eu posso trazer aqui para vocês antes do lançamento. Olha, mas nós vamos ficar muito honrados com esse spoiler aí, ó. É uma canção que fala justamente que a gente, assim, o tema dessa música aqui é inconstância. E aí teve a pandemia e teve, para nós aqui também, tivemos a enchente, né? E a gente sempre fica com aquele papo, não, que depois vai melhorar, depois a gente vai se tornar mais humano. E eu percebi que para alcançar a constância, a gente precisa passar por alguns momentos de inconstância, faz parte. Mas a gente tendo propósito, a gente chega na constância. Então a música fala basicamente sobre inconstância. Ouvi dizer que o mundo anda mal. O que dizem na TV não é real. Tanta gente em nossa vida no seu vai e vem, preocupado só com o que lhe convém. Vou te dizer, tá tudo tão banal. Difícil acreditar que isso é um novo normal. Tanta gente busca abrigo dentro da razão. Uma busca um sentido, alguma ilusão. Não vem dizer a direção, seu coração quem manda. Nem tudo tem explicação. A vida é inconstância. Inconstância. Meu querido amigo Saulo, antes de encerrar, tenho que passar as tuas mãos a lembrancinha do Simers. Olha aí. Né? Que é preparada com muito carinho pela nossa produtora. Pô, que interessante. Cláudia Fleury. Olha aí, Claudinha. Espero que tu componha muitas músicas aí na nossa... Eu tenho boas lembranças, né? A Cláudia foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz quando ela apresentava, né? Então foi muito especial o convite dela também, tá aqui também, sendo entrevistado por você. Eu acabei tendo um carinho pela Simers também, porque eu passei aqui, acho que pelo menos um pouco mais de uma semana auxiliando nas madrugadas aqui na época da enchente, né? Então é um motivo de gratidão, né? Tá aqui com vocês.
E ele falou da questão do... Uma coisa que me chamou a atenção na música, que essa última música eu acho que sintetiza muito, e que tu falasse aqui do propósito. E a impressão que eu tenho, né? E voltando um pouco para esse tema, é que o fato de tu se perguntar, né? Se permitir perguntar e se permitir pensar sobre o propósito, sobre da onde veio, para onde vai, te obriga a fazer um grande exercício de duas coisas que me parece que a sociedade vem perdendo, que é a humildade e a empatia. E eu acho que não só por isso, mas eu acho que isso é uma coisa que te faz ser esse cara bacana, gente boa, e que nos brindou com um programa desquilate. Valeu, muito grato aí, viu? Muito grato. A gente fica por te receber. As portas do estúdio estão abertas, então quando lançar outro single, outro EP, valeu. Vem aqui pra gente bater outro papo, Sim. falar de outras coisas. A gente não consegue esgotar tudo em uma hora. Não, mas eu que sou falador também, né? Deixa falando aqui, eu adoro um bom papo, né, cara? Vai falando aqui, né? E pra vocês, eu também tô triste que acabou o Plantão do Rock. Entre nas plataformas dele, entrem na plataforma dos projetos, entrem nas agendas culturais e estejam aqui com a gente, porque a gente faz esse programa principalmente para trazer entretenimento, alegria, distração, enfim, coisas boas para vocês que nos honram com a possibilidade de entrar um pedacinho da vida de cada um. Beijo, boa semana e a gente volta com mais um Plantão do Rock.